E aí, meus queridos e minhas queridas, minha amada galera do All Blue, Matheus Mendonça falando aqui pra vocês. E vamos lá falar sobre o episódio 67 de Shingeki no Kyojin. E aí, galera, a Gabi é um lixo? Tivemos uns erros de cálculo aí, né? Segundo o Zack Yeager, que protagoniza o maior dos plot twists desse episódio 67, que deve ter gerado muito ódio no fandom em relação a Gabi. Novamente, Gabi é um lixo? Vamos lá, a gente vai comentar sobre isso tudo. O título do episódio 67 é A Bala de um Assassino, no caso, uma assassina, a Gabi, que matou a Sasha, velho. Sasha não era dos personagens mais grandiosos, porém ela era muito importante para toda a união daquele grupo, né? A gente sabe que os três grandes são Eren, Mikasa e Armin. Tem uma segunda divisão de personagens, né? Que é tipo Connie, Jin, a Sasha, mas ainda assim ela era muito querida e a morte dela faz diversos outros personagens sentirem sentimentos importantes para as próprias construções desses personagens e para a construção da narrativa de Shingeki no Kyojin de agora em diante. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para o meu trabalho, saiba disso. E também clica no sininho, verifica sempre se ele está ativado ou não, porque às vezes o YouTube desativa, e também configura ele para tu receber todas as notificações. Não adianta configurar para receber de maneira personalizada, porque o YouTube não notifica nada. Então coloca aí para receber todas as notificações e me segue nas outras redes sociais, é Matheus Joyboy, pro Twitter, pro Instagram, pra Roxinha e aqui no YouTube também. Eu tenho outro canal que eu falo sobre séries e filmes, começou agora em janeiro de 2021, tô começando com WandaVision, já ele tá expandido que nem o All Blue. Quero falar muito de MCU, Star Wars e outras cositas más. Mas vamos lá falar sobre o episódio 67. O episódio começa naquela promessa de Eren versus Reiner e é impressionante como o Reiner virou freguês do Eren. Ele sempre era uma ameaça na luta corporal por conta das suas habilidades de artes marciais e por conta do blindado, né, do encouraçado do seu titã. Mas o Eren agora, velho, doutrina o Reiner, só dá uma e o Reiner apaga. Ou não, né? O Reiner não apaga de pronto, mas a gente tem que ver também que o Reiner não tava com a sua couraça, com a sua blindagem. Ele tá tão inseguro, ele tá tão desmotivado que ele não se construiu por completo, né? Mas é interessante porque o Reiner, ele tinha um foco. Ele leva aquele soco de uma maneira fácil, extremamente fácil, porque ele tava focado em salvar o Galliard. É louco, né? O Eren comeu, ingeriu, é no sentido antropofágico, tá, seus safadinhos? O Eren, ele devorou o Titã Martelo de Guerra, então ele agora tem um original, o Titã de Ataque e o Titã Martelo de Guerra, e ele poderia, por pouco, dava pra ele ter dado a mordida no Galliard, né, e pegar o poder do Titã Mandíbula, e de repente até o Titã Encouraçado, velho. O Eren, colecionador de titãs, poderia estar com 5. Porém, eu compro o discurso do Eren pra Mikasa de que ele estava cansado, ele não poderia continuar lutando, afinal ele gera, por geração espontânea mesmo, 3 titãs de ataque ali em Libério na luta contra o Martelo de Guerra. Então, tipo, o Eren desativa o titã, sai o Eren pequenininho aqui do pescoço, pula, gera um outro titã de ataque, então ele gerou uns 3 titãs. Ele realmente devia estar já exausto, né? É que ele não transparece. O personagem podia estar respirando mais difícil, tá, sei lá, quase desmaiando, mas o Eren tava, tipo, calmo. Então me leva a crer que ele poderia ter ido pra cima do Reiner, e o Reiner ainda tava olhando pro Eren com a cara de: se tu vier, eu vou também. Se tu vier, eu vou. Mas aí quando o Eren vai embora com a Mikasa, o Reiner apaga de vez, mas o cara cumpriu a missão. Ele salvou o Galliard, né? E é interessante porque o Reiner, ele tá voltando a ganhar uma motivação. É aí que vamos pro dirigível, quando Eren e Mikasa chegam lá, o Armin, com cara de poucos amigos, ele ajuda o Eren a subir. O Armin tá morto por dentro, né, velho? E aí o Levi fala umas coisas
com o Eren e chuta o Eren pra variar, né? O Levi faz isso desde a primeira temporada. A gente vê que o Lobov é um cara da tropa de exploração figurante, assim. Ele fala com o Jin que ele vai continuar do lado de fora pra defender o dirigível de ameaças menores, né? Não vai vir um canhão anti-titã, mas pode vir algum soldado com espingarda. O Lobov quer garantir a integridade do dirigível. Tem um momento que eu peço pra vocês prestarem muita atenção nesse personagem, que é o Floch. O Floch fica empolgadão com aquela primeira vitória, né, da campanha pela restauração eldiana. Prestem atenção no comportamento do Floch, no personagem como um todo. Eu acho que o Floch ele é um retrato muito importante de como alguém enxerga a guerra. A ótica do Floch da guerra é algo que a gente vai discutir muito ainda. E aí a gente vê o Connie abraçando a Sasha e o Jin dizendo que, pô, eu sinto pelos que morreram, mas vocês são especiais pra mim. O Connie basicamente dizendo, dane-se os figurantes, o que importa são os protagonistas. É aí que a gente vai pra uma parte bem interessante do episódio. Tipo, a Gabi, ela tava ali com o Falco, o Magath e a Pieck tava se recuperando, levou uns bombastos do Jin. E a Gabi sai com a espingarda atrás do Eren, gritando o seu nome, aquele terrorista, maldito. Falco sai no encalço de Gabi e finalmente ele consegue agarrar a menina. E aí a Gabi começa a falar das suas perdas. Pô, a Zofia foi esmagada por uma pedra gigante. Udo tentou salvar a Zofia e foi esmagado, pisoteado, né, até que seu crânio foi esmagado. E aí o Falco pensa e fala pra Gabi: mas esse tipo de coisa também aconteceu com a galera lá de Parades. Tudo isso que aconteceu aqui foi uma reação do povo de Parades às suas próprias perdas. E o Falco lembra quando o Eren, minutos antes de se transformar e começar toda essa batalha em Libério, capital de Marley, o Eren estava ali no porão com o Reiner e o Falco, e o Eren fala: foi por isso, Reiner, que minha mãe morreu? Então, o Falco, ele já tá começando a entender o outro lado da moeda, não concordar. Não há lados que a gente consiga concordar no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa guerra de Shingeki no Kyojin. É guerra, são decisões que vêm de ações e reações nesse ciclo infinito de violência que vai traumatizando as pessoas. Vê o Reiner, por exemplo. E quem é que vai quebrar essa roda? O Falco, pelo menos, ele já tá com uma visão mais sensata das coisas. Então ele tá seguindo por um caminho, pelo menos na cabecinha dele, né? Ele é uma criança ainda e tal. Mas ele segue por um caminho que faz a gente pensar: Falco poderia ser um agente de transformação para quebrar essa roda. E a Gabi, o que é que ela responde quando o Falco ele relativiza o que está acontecendo? A Gabi diz: certo, aconteceram coisas com o povo de Parades, os demônios de Parades, mas você viu eles sofrendo? Falco, como se, pô, isso pode ser uma mentira, né? Eu não quero acreditar que a Gabi estava sendo tão fria do tipo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que é tipo, pode ser uma mentira, você viu? E, além de tudo, a Gabi diz: nós fomos ensinados que eles são demônios. Eu cresci assim. E aí, é muito louco, né? Porque a Gabi, ela é um produtinho, ela é um soldado que, tipo, a máquina de Marley constrói esse tipo de soldado. Acredite veementemente naquilo que a gente ordena e sigam essas ordens. Ah, mas eles têm poucas escolhas porque eles vivem em campos de concentração. Tipo, olha pra onde a cabeça da menina tá indo. O que Marley tá ensinando nas escolas. E a gente vê que a tropa de exploração tem uma insurreição dentro das muralhas. Muralha Maria, China, Rose e tal. Tem aquela insurreição no começo da terceira temporada, porque eles lutam pra descobrir a verdade. E em Marley, tipo, é uma verdade deturpada. Pô, é só ver que o William Tybur, ali no palco, um pouco antes de morrer, ele fala, né, do herói fake news, que é o Helus, que foi criado pelo 145º
rei Fritz, né, com a família Tybur. Então, tipo, Marley vai deturpando a história, mas novamente são os vilões. A gente tem que entender a história. O flashback do que acontece há 2000 anos em Shingeki no Kyojin ainda vai ser revelado. E mais uma vez eu digo, não há lado. Dá pra você entender um lado ou um tipo de raciocínio de determinado personagem, mas não dá pra você concordar com o que tá acontecendo de ambos os lados. É aí que, no meio daquela ronda de Lobov, ele vê Gabi saindo de um beco e ele vai atirar na menina, mas ele hesita porque é uma criança. Foi o mesmo erro que aquela galera do Forte Slava cometeu. Viu a Gabi lá andando e eles não atiraram porque é uma criança. E aí a Gabi mata o Lobov e já se liga no uso do equipamento de paradas, né? Aquele equipamento de manobras tridimensional. E ela se issa até o dirigível. Falco vai junto. Colt estava chegando ali. Parecia que o Falco não ia, mas ele se agarra a Gabi e ao corpo do Lobov. Então o Colt, o irmão do Falco, fica para trás. E quando a Gabi chega no dirigível, é aquele momento impactante. O primeiro momento impactante do episódio em que a Gabi atira na Sasha e deixa ela à beira da morte. Eventualmente, a Sasha morre. E é muito louco, porque logo depois a gente vê que a Sasha, a Gabi, ia matar o Jin também. Mas como o Jin atira na Gabi de pronto, o Falco, ele empurra a Gabi para livrá-la do tiro do Jin. Então ali eu acho que poderia ter morrido Gabi e Jin. E a Gabi ter matado 2. É muito louco isso, velho. Então, logo depois, né, a gente vê que o grupinho do Flock avança e começam a espancar as crianças, começam a espancar Gabi e Falco. É aí que a gente volta pra Pieck, que continua se recuperando. Ela tá conversando com Magath. E aí ela começa a lembrar de verdade daquele soldado que aprendeu junto com o Galliard, né? Que jogaram eles ali no calabouço. Ainda bem que a Pieck abraçou os fanboys dela, né? Que não são apenas fanboys, é a galera que fica naquele aparato bélico nas costas do Titã Carroceiro, do Titã Carruagem. E a Pieck lembra que o soldado que prendeu eles 2 foi a Yelena. Véi, que memória, hein? E se a gente nota, né, a Yelena tava ao lado do Onyankopon, que tá pilotando o dirigível ali com a Ranger. E a Yelena tava num dos navios que sumiram quando foram expulsar até Parades. Vocês lembram, né, que os titãs de Armin e Eren estavam dizimando todos os navios que chegavam lá, porém não da Yelena. Ou dizimaram, só que a Yelena ficou lá com eles. Então, Yelena, Onyankopon são de Marley, né? São, além de Parades, estão aí ajudando a tropa de exploração. E aí a Pieck lembra disso, é uma lembrança de 3 anos, sem lembrar do rosto de um soldado, mas é porque a Pieck estava interessada nela, justamente porque Yelena é uma seguidora devota de Zack. E essa história toda fez a Pieck ficar desconfiada. Ou vocês acham que também rolou um interesse por parte da Pieck mais sexual? Tipo, ela curtiu a Yelena, que gatinha, decorou o nome, tentou pesquisar pra ver se pegava o número. É aí que voltamos ao dirigível e temos um dos maiores plot twists de Shingeki no Kyojin, quando o Levi pergunta se tudo ocorreu como você, Zack, planejou. Nossa, galera! Então olha só, o Zack diz que se tudo ocorreu como eu planejei, na maior parte, mas tivemos alguns erros de cálculo. E aí perguntam, e quem são essas crianças? Gabi e Falco, que estão ali diante do Zack incrédulos. Eles pensavam, Zack, você foi capturado pelo inimigo, né? Ele tá em conluio com a galera de Parades, com a tropa de exploração. E aí, quem são essas crianças? O Zack responde que são erros de cálculo. Nossa, galera! Imagina como tá a cabeça da Gabi, do Falco. É claro que a gente vai discutir sobre essas atitudes da Gabi em relação a Sasha. Mas vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que é que aconteceu. Nas excursões da galera de Marley, Yelena, Onyankopon foram até Parades. Deve ter rolado um intercâmbio. O Zack, ele entrou em aliança. E a gente sabe por quê.
porque agora eles têm o Titã original e alguém com sangue real, que é o Zek. Vocês lembram? Sangue real e o Titã original pode aí comandar os Titãs, como o Eren fez no final da segunda temporada, quando o Titã da Dina Fritz, a mãe do Zek transformada em Titã, que matou a mãe do Eren, pá. Quando ela toca no Eren, que ele grita, é o contato do portador do Titã original, o Eren, com alguém que tem sangue real, a Dina Fritz, Titã. E aí o Eren comanda todos os Titãs ali, a atacarem o Reiner, a atacarem o Titã da Dina. Então é louco, né? Ó a arma que eles têm agora. E por que é que eles não usaram já agora isso? O toque. Bom, então é isso. O Zek, ele tava em conluio com a tropa de exploração, só que o Eren usou todo mundo. Ele fez esse papel do soldado amputado, traumatizado pela guerra, em Marley, tava enviando cartas pelo Falco. Coitado do Falco. E essas cartas chegavam na tropa de exploração que estavam em conluio com o Zek. E aí, tipo, o Eren disse pelas cartas: eu vou explodir tudo em Libério. E a tropa: a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mais uma vez, a gente tem que salvar o Eren. Ele tem um original, a gente não pode deixar ele atacar sozinho. E aí o Eren: pô, a tropa de exploração vem me ajudar. Vou ter o apoio deles, porque eles não vão me deixar ser capturado pelo inimigo porque eu tenho um original. Então, a Randy até diz pro Eren: a gente te salvou, mas você perdeu a nossa confiança agora. Pelo menos, tudo seguiu de acordo com o que o Zek planejou para a tropa de exploração. Então, foram jogadas distintas do Eren e da tropa de exploração, com apoio do Zek, mas aí tudo convergiu, né? E aí, galera, vem o Conan dando a notícia que a Sasha morreu. O Eren se enfurece com aquilo, a gente vê Mikasa e Armin se debulhando em lágrimas. E vamos para aquela parte do debate, né, que eu queria levantar aqui, que eu levantei desde o começo do vídeo. Gabi é um lixo. Muitas pessoas passaram a odiar a personagem. Até hoje no mangá ela é alvo de ódio. E galera, a gente tem que perceber o seguinte: depois disso tudo que eu falei no vídeo sobre as guerras ali, quando eu tava falando do momento entre Gabi e Falco, e o que eu venho falando nos vídeos anteriores sobre o que é Shingeki no Kyojin, um mangá sobre guerra, como essa guerra reverbera nas pessoas, a manipulação de informação. A Gabi é uma vítima. Ah, Matheus, não acredito que tu tá dizendo isso. A Sasha é mais vítima ainda, porque ela morreu. Mas a Gabi, ela é uma vítima do sistema que tá direcionando ela. Ela é um peão num tabuleiro de xadrez. E esse tabuleiro de xadrez é regido pelo Império Marleyano, pelas atitudes de um Eren Yeager também. Então, a Gabi, ela é vítima do sistema. Ela correu para matar quem ela pudesse naquele dirigível. É como ela mesma diz pro Falco: me ensinaram isso, que eles são demônios. Ela viu seus amigos morrendo. Então, a Gabi, ela é um reflexo da guerra tal qual o Eren é. Olha só no que o Eren se transformou. Então, a Gabi, ela tá no começo do processo. Ela é o que o Eren foi lá na primeira temporada, no comecinho da primeira temporada. O meu medo maior é que a Gabi vire o que o Eren é hoje. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio 67. Não esquece de conferir o nosso link da Amazon. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás lá da Amazon com os atuais descontos. Mas saibam que indo pelo nosso link, comprando qualquer coisa, mangá, jogo, filme, livro, a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra vocês. Então vocês vão comprando o que vocês quiserem, completando vossas coleções e ainda ajudando o All Blue. Comenta muito, vê o nosso vídeo de Jujutsu Kaisen, do mangá, né, no caso, capítulo 137 que saiu hoje, e até a próxima!